Após comparecer no trabalho de sua esposa para deixar um documento, o homem estava prestes a sair, mas ouviu ela dizer às amigas: Meu marido? Ah, que imaginação! Você acha que eu me casaria com um homem pobre desses, mal vestido e sujo? Ele é apenas o servente de obras que está fazendo manutenção na minha casa. Eu pedi para ele trazer o documento para mim. Sentindo-se traído e humilhado, o homem decide se vingar. A música alta preenchia o ar, misturando-se com risadas e conversas animadas. As luzes coloridas dando um ar mágico, quase surreal. A aniversariante, Amélia, estava parada perto da mesa de bebidas, observando atentamente os convidados. Seus olhos fixos em Miguel, que conversava alegremente com Clara do outro lado do salão. Cada risada de Miguel soava como uma punhalada no coração de Amélia. Ela apertou os lábios, tentando conter as lágrimas que ameaçavam brotar. Não fazia nenhuma semana desde a noite que ela tanto sonhara. A noite em que, após uma festa regada a bebidas e risadas, ela e Miguel haviam se deixado levar pelo momento. Para Amélia tinha sido perfeito, o começo de algo que ela ansiava há muito tempo. Mas para Miguel era evidente agora. Fora apenas uma aventura sem significado. Amélia desviou o olhar, tentando se recompor. Lembranças da noite em que se deitou com Miguel voltaram à sua mente como um filme, cada detalhe vívido e doloroso. Os dois estavam no pequeno apartamento de Miguel, comemorando o fim do segundo semestre da faculdade com alguns colegas de classe. Risos, bebidas e um clima de descontração tomavam conta do ambiente. Amélia e Miguel sempre tiveram uma amizade próxima, mas ela sempre desejou algo mais. E naquela noite, seus desejos pareciam finalmente se realizar. Sentados no sofá sob a luz fraca do abajur, Amélia ria de uma piada que Miguel havia acabado de contar. A proximidade dos corpos e a intimidade criada pelo álcool fez com que a atmosfera mudasse. Na medida que a noite avançava, os amigos se despediram um a um, até que, de repente, Amélia e Miguel se deram conta que estavam sozinhos. O silêncio entre eles, carregado de expectativa, tornou o momento ainda mais intenso. Amélia, você sempre foi muito especial para mim. Miguel disse, a voz suave e os olhos brilhando intensamente. Amélia sentiu o coração acelerar. Você também sempre foi especial para mim, Miguel. Respondeu, a voz tremendo ligeiramente. Ele se aproximou, tocando suavemente o rosto dela. Amélia sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Era como se o tempo tivesse parado. E tudo o que existia naquele momento era somente Miguel e a possibilidade de algo mais. Eu sempre quis te dizer isso. A proximidade fez com que Amélia sentisse o cheiro amadeirado do perfume de Miguel. E sem conseguir mais se conter, ela o beijou. O beijo começou suave, mas rapidamente se intensificou. Miguel a puxou para mais perto, e eles se entregaram àquele momento como se o mundo ao redor tivesse deixado de existir. O toque dele era ao mesmo tempo terno e urgente, fazendo com que Amélia se sentisse desejada como nunca antes. Eles se moveram do sofá para o quarto, cada peça de roupa removida com um misto de delicadeza e paixão. A intimidade entre eles crescia a cada instante, e Amélia se perdeu na intensidade dos sentimentos, acreditando que aquela noite era o início de algo maravilhoso. Ela acordou na manhã seguinte sentindo o calor do corpo de Miguel ao seu lado. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios enquanto o observava dormir. A luz do sol entrava pelas cortinas, iluminando o rosto sereno dele. Amélia acreditava que aquele momento seria o início de uma nova fase para os dois. Eles tomaram café juntos, riram e conversaram. E Miguel a beijou antes de se despedirem. Amélia estava radiante, certa de que aquele era apenas o começo. Mas agora, vendo-o flertar com Clara, a realidade esmagadora desmoronava seus sonhos. Clara não fazia ideia dos sentimentos de Amélia, e Miguel agia como se nada tivesse acontecido entre eles. Amélia tomou um gole de sua bebida, tentando se acalmar. Precisava sair dali, mas suas pernas pareciam pregadas ao chão. Tudo o que queria era desaparecer, apagar aquela noite de sua memória. Mas sabia que isso era impossível. Aquele era seu aniversário, e antes de Clara chegar, Amélia estava radiante, acreditando que a noite com Miguel provavelmente se repetiria. Ela havia passado a manhã inteira ansiosa, esperando que Miguel lhe desse alguma atenção especial. Mas desde que Clara chegou, tudo desmoronou.
O riso que antes era para Amélia, agora era direcionado a Clara. Parecia que Amélia sequer estava ali, como se ela e Miguel nunca tivessem vivido nada juntos. Com um último olhar para Miguel e Clara, Amélia virou-se e caminhou rapidamente para dentro da casa, onde poderia esconder suas lágrimas em paz. Ela entrou no banheiro, trancando a porta atrás de si. O barulho da festa lá fora contrastava com o silêncio ensurdecedor de seu coração partido. Ela encostou-se na pia, olhando seu reflexo no espelho. As lágrimas começaram a rolar, e Amélia sentiu-se mais sozinha do que nunca. A lembrança de acordar ao lado de Miguel, cheia de esperança e felicidade, agora parecia uma cruel piada do destino. Seus sonhos desmoronavam diante de seus olhos, e ela não sabia como lidar com a dor que sentia. Um arrependimento profundo tomou conta de Amélia por ter convidado Clara para sua festa. Ao fechar os olhos, lembrou-se de como tudo havia começado. Ela e Clara trabalhavam juntas na empresa dos pais de Clara, uma estamparia de médio porte. Apesar de não serem íntimas, a proximidade no trabalho fez com que Amélia, por educação e também por estratégia, convidasse Clara para sua festa de aniversário. Afinal, trabalhar na empresa dos pais de Clara e se dar bem com a filha do proprietário era algo importante. Amélia se surpreendeu quando Clara aceitou o convite, que havia sido feito mais por educação do que por amizade. Quando Clara chegou na festa, hesitante e um pouco tímida por não conhecer quase ninguém, Amélia, com seu carisma e empatia, rapidamente a fez se sentir à vontade. Logo, Clara já estava enturmada com os demais convidados, inclusive com Miguel. Miguel, um jovem alto, de cabelos escuros e um sorriso encantador, chamava a atenção por onde passava. Ele era o melhor amigo de Amélia na faculdade de engenharia, mas agora, sem saber, era o culpado pelo coração despedaçado que Amélia carregava. Depois de alguns minutos trancada no banheiro, ela respirou fundo e tentou se recompor. Não queria que ninguém a visse naquele estado, especialmente Miguel. Ela limpou o rosto, ajustou a maquiagem borrada e saiu do banheiro. Determinada a enfrentar o restante da festa com dignidade, Amélia voltou ao salão, forçando um sorriso enquanto interagia com os convidados. Miguel e Clara estavam rindo juntos perto da mesa de bebidas. Amélia se aproximou tentando parecer despreocupada. Oi, Clara. Está se divertindo? Perguntou Amélia com uma discreta ironia na voz, carregada de ciúmes não declarados. Sim, a festa está incrível. Obrigada pelo convite, Amélia. Respondeu Clara, sorrindo. Miguel olhou para Amélia, seu sorriso ainda presente, mas sem a intensidade que ela desejava. Você fez um ótimo trabalho com a festa, Amélia. Está tudo perfeito. Ah, e obrigada por me apresentar a Clara. Ela é incrível. Disse ele com um sorriso brilhante nos lábios. Amélia apenas assentiu, tentando ignorar a dor em seu peito. Obrigada. Estou feliz que estejam se divertindo. Ela se afastou, incapaz de suportar a visão dos dois juntos por mais tempo. Decidiu se ocupar com outras tarefas, conversando com os demais convidados e tentando, sem sucesso, afastar Miguel e Clara de seus pensamentos. A noite terminou com Miguel e Clara trocando contatos, e para a infelicidade de Amélia, eles não pararam mais de se ver. Cada encontro entre os dois era um golpe no coração de Amélia, que via seu sonho desmoronar um pouco mais a cada dia. Os dias seguintes à festa foram uma tortura para Amélia. Miguel e Clara passaram a se encontrar frequentemente, trocando mensagens e saindo juntos. O brilho nos olhos de Miguel quando falava de Clara era impossível de ignorar. Amélia tentava se concentrar no trabalho, mas a presença constante de Clara na empresa tornava isso difícil. Os olhares furtivos e os sorrisos entre Clara e Miguel a cada encontro só aumentavam sua dor. Clara e Miguel passaram a almoçar juntos regularmente. Ele a buscava no trabalho, e os dois saíam em direção a um restaurante próximo. Amélia os observava de longe, sentindo-se cada vez mais invisível e irrelevante. Miguel, que antes era seu confidente e amigo próximo, agora parecia estar em outro mundo, completamente envolvido por Clara. Uma tarde, Clara entrou no escritório de Amélia com um sorriso radiante. Amélia, você não vai acreditar. Miguel me convidou para um jantar à luz de velas no incrível restaurante temático amanhã. Estou tão animada. Amélia forçou um sorriso. Que bom, Clara. Espero que vocês se divirtam. Obrigada. Clara respondeu, e saiu do escritório,
deixando Amélia sozinha com seus pensamentos. Naquele momento, Amélia sabia que precisava tomar uma decisão. Não podia continuar assistindo Miguel e Clara se apaixonarem cada vez mais. Precisava se afastar, por mais doloroso que isso fosse. Decidida, Amélia começou a evitar Miguel. Na faculdade, se sentava longe dele e evitava os lugares onde sabia que ele estaria. Mas cada dia era uma batalha, e a dor de ver os dois juntos era quase insuportável. Foi durante uma aula de laboratório que tudo desmoronou. Miguel estava animado, contando a um grupo de amigos sobre um passeio maravilhoso que ele e Clara fizeram no fim de semana. Amélia estava perto o suficiente para ouvir, e as lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Desesperada, ela correu para fora do laboratório. Miguel notou e imediatamente foi ao seu encontro. Amélia, o que houve? Você está bem? Ela não conseguiu segurar mais. Não, Miguel, não estou. As palavras saíram antes que ela pudesse se conter. Eu gosto de você. Sempre gostei. E ver você com a Clara está me matando. Miguel ficou em silêncio por um momento, claramente surpreso. Amélia, eu não sabia. Eu sinto muito. Nunca imaginei que sentisse isso por mim. Eu sempre te vi como uma amiga e pensei que me via só como um amigo também. Amélia sentiu seu mundo desabar ainda mais. Uma amiga? Ela repetiu, a dor evidente em sua voz. Nós dormimos juntos, Miguel. Você realmente acha que foi só amizade? Pra mim, aquela noite significou tudo. E você nem se importou. Nem se deu ao trabalho de perceber. Miguel ficou pálido. Amélia, eu achei que fosse o calor do momento que nós estávamos apenas aproveitando. Pra você, foi só uma noite qualquer. Mas pra mim foi a noite que eu havia esperado por tanto tempo. E agora ter que ver você com Clara é insuportável pra mim, Miguel. Ela disse, a voz quebrando de emoção. Eu sinto muito, Amélia. De verdade, eu nunca quis te magoar. Eu não fazia ideia dos seus sentimentos. Amélia não conseguiu segurar mais. As lágrimas desceram em um fluxo constante. Você realmente não percebeu nada? Nem quando eu estava lá, ao seu lado, torcendo por cada conquista sua? Você nunca me viu de verdade, Miguel. Miguel tentou tocar o ombro de Amélia, mas ela se afastou. Não me toque. Ela se retirou rapidamente do local, deixando Miguel atordoado. A partir daquele momento, Amélia sabia que precisava fazer algo drástico para se proteger da dor. Ela decidiu transferir seus estudos para a cidade vizinha, buscando uma nova vida longe da presença constante dele e de Clara. Aquele dia da discussão foi a última vez que Miguel viu Amélia. Ela se afastou completamente, excluindo todas as suas redes sociais e sumindo sem deixar rastros. Miguel ficou com um aperto no peito por ela ter se afastado dessa maneira, lamentando não ter se despedido. No entanto, ele estava tão envolvido com Clara que esse vazio rapidamente foi preenchido. Os meses que se seguiram foram um turbilhão para Miguel e Clara. Com Amélia fora de cena, Miguel se dedicou ainda mais ao relacionamento com Clara. Eles estavam cada vez mais próximos e rapidamente decidiram se casar. A família de Clara apoiou o relacionamento desde o início, vendo Miguel como um futuro aliado para a empresa. Os pais de Clara, donos de uma empresa de estamparia de médio porte, enxergavam em Miguel um grande potencial. Ele estava cursando engenharia robótica e fazia estágio em uma grande empresa da cidade. Suas habilidades poderiam ser extremamente valiosas para a modernização e melhoria dos equipamentos e ferramentas da empresa dos pais de Clara. Para eles, Miguel representava não apenas um bom partido para Clara, mas também uma promessa de inovação e crescimento para os negócios da família. Quando Miguel se formar, ele poderá aplicar todo o conhecimento na nossa empresa, dizia Sr. Alberto, o pai de Clara, com entusiasmo. Com as habilidades dele, nossas máquinas se tornarão ainda mais avançadas e eficientes. Tenho certeza que ele será um grande ativo para nós. O casamento de Miguel e Clara foi um evento grandioso, repleto de luxo e ostentação, refletindo a personalidade ambiciosa e gastadeira de Clara. A cerimônia ocorreu em um elegante salão de festas, com uma decoração extravagante e uma lista de convidados extensa. Amigos e familiares se reuniram para celebrar a união, e o casal parecia irradiar felicidade. Miguel, em particular, sentia-se sortudo por ter encontrado Clara, mesmo com a sombra do desaparecimento de Amélia ainda pairando em sua mente.
Após o casamento, Miguel e Clara se mudaram para uma casa confortável, presente dos pais de Clara. Clara continuou trabalhando na empresa de seus pais, enquanto Miguel equilibrava seus estudos com o estágio em uma grande empresa de engenharia. As coisas pareciam caminhar bem para o jovem casal, que fazia planos ambiciosos para o futuro. Apoiado pela família de Clara, Miguel se dedicou intensamente a seus estudos e ao estágio. Ele passava horas na oficina, aplicando o que aprendia na faculdade para desenvolver novas tecnologias e aprimorar equipamentos. Clara, por sua vez, demonstrava ser uma parceira leal e dedicada, sempre apoiando Miguel em suas ambições. No entanto, o jovem casal não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Em breve, o casamento seria abalado de uma forma que revelaria a Miguel as verdadeiras faces de Clara, um lado que ele jamais imaginou existir. Miguel estava no laboratório realizando seu estágio em robótica. A sala estava repleta de máquinas complexas e computadores de última geração, e ele estava profundamente concentrado em um projeto desafiador. O ruído dos equipamentos e o brilho das telas criavam um ambiente de intensa concentração. De repente, o celular de Miguel vibrou em cima da mesa. Ele ignorou a princípio, mas a insistência da chamada fez com que ele finalmente atendesse. Era Clara, e a urgência em sua voz fez seu coração disparar. Miguel, sua mãe. Ela teve um AVC. Venha rápido. Ela está no hospital. As palavras de Clara soaram como um golpe. Sentiu o chão sumir debaixo dos pés, o coração acelerado e a mente tomada pelo pânico. Sem pensar duas vezes, largou tudo o que estava fazendo e saiu correndo do laboratório, ignorando os olhares curiosos dos colegas de trabalho. O caminho até o hospital parecia interminável. Cada sinal vermelho era um tormento, cada minuto uma eternidade. A cabeça de Miguel estava repleta de pensamentos sombrios. Ele se perguntava, desesperado, se ela não iria sobreviver, se nunca mais poderia falar com ela. Essas perguntas o atormentavam, enchendo-o de desespero. Ao chegar ao hospital, Miguel praticamente voou até a recepção. Ele perguntou com a voz trêmula onde estava sua mãe, Helena Garcia, que havia sofrido um AVC. A recepcionista, vendo o desespero em seus olhos, foi rápida em orientar. Senhor, ela está na sala de emergência. Vá por aquele corredor e vire à esquerda. Miguel correu pelos corredores brancos e frios do hospital, sentindo o coração bater violentamente contra o peito. Ao virar a esquina, viu Clara de pé, pálida e com os olhos cheios de lágrimas. Ela correu até ele e o abraçou. Ela está na sala de cirurgia. Os médicos disseram que o estado é grave. Miguel tentou controlar as lágrimas, mas a angústia era imensa. Atordoado, ele disse a Clara que não podia perder a mãe, a pessoa mais forte que conhecia, e que não sabia o que faria se ela não sobrevivesse. Eles se sentaram na sala de espera, o ambiente carregado de tensão e medo. Cada vez que uma enfermeira passava, Miguel se levantava na esperança de receber alguma notícia. A espera era torturante, e o tempo parecia se arrastar dolorosamente. Depois de horas intermináveis, um médico finalmente saiu da sala de cirurgia. Ele se aproximou de Miguel e Clara com uma expressão séria. Senhor Miguel, sua mãe teve um AVC grave. Conseguimos estabilizá-la, mas ela ficará em coma induzido pelos próximos dias. Vamos monitorá-la de perto, mas a situação é delicada. Lamentamos muito, mas há grande possibilidade dela ficar com sequelas. Miguel sentiu o mundo desabar. Tentou se manter forte, mas as lágrimas começaram a rolar pelo rosto. Posso vê-la? Perguntou com a voz embargada. Sim, mas prepare-se, ela está com muitos aparelhos. Miguel entrou na UTI e viu sua mãe deitada na cama, conectada a vários monitores e tubos. A imagem era devastadora. Aproximou-se, pegou a mão dela e a segurou com força. Estou aqui, mãe. Vou cuidar de você. Eu prometo. Clara ficou na porta, observando a cena com tristeza. Sabia que aquele era um momento crucial para Miguel e sua família. A partir daquele dia, tudo mudaria. Algumas semanas depois, Dona Helena foi liberada do hospital, mas infelizmente, ficou com sequelas graves que a deixaram em estado vegetativo. Incapaz de se mover, falar ou responder a estímulos, ela estava presa a uma cama, dependendo de cuidados constantes para manter as funções vitais. Seus olhos permaneciam abertos, mas sem demonstrar reconhecimento ou reação.
enquanto seu corpo permanecia imóvel, sem nenhuma resposta consciente ao ambiente ao seu redor. Ela necessitava de cuidados contínuos em casa, e Miguel estava determinado a ser a pessoa a cuidar dela. Ele tentou conciliar a faculdade e o estágio, revezando os cuidados com Clara. No entanto, à medida que a exaustão e a pressão emocional aumentavam, as coisas começaram a se complicar rapidamente, tornando a situação cada vez mais difícil de gerenciar. Miguel procurou por uma cuidadora para sua mãe, mas os custos eram elevados e a confiança em deixar sua mãe sob os cuidados de um estranho era baixa. Além disso, o salário que Miguel recebia no estágio era muito baixo, mal cobrindo as despesas básicas, e ele não queria depender de Clara para pagar todos os custos com os cuidados da mãe. Clara, por sua vez, sugeriu que poderiam pedir um empréstimo para seus pais. Ela disse a Miguel que seus pais tinham dinheiro e que poderiam pedir um empréstimo para pagar uma cuidadora. Isso aliviaria a pressão sobre eles. No entanto, Miguel recusou a oferta. Ele explicou que, embora agradecesse a sugestão, não queria depender dos pais de Clara. Disse que, como estavam casados, ele deveria ser capaz de cuidar de sua mãe com seus próprios recursos e que seria melhor não pedir ajuda. Clara tentou ser compreensiva, mas a situação começou a desgastar seu entusiasmo. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, Clara explodiu. Miguel, isso não está funcionando. Eu não posso continuar assim. Tenho minhas próprias responsabilidades e sonhos. Eu quero sair. Viver minha vida. Mas estou presa aqui, cuidando da sua mãe que nunca vai sair daquela maldita cama. Miguel olhou para Clara, exausto e frustrado. Clara, eu sei que é difícil, mas ela é minha mãe. Eu não posso simplesmente abandoná-la. Abandoná-la? E eu, Miguel? Cada vez mais parece que estou sozinha nesse casamento. E não foi isso que eu imaginei para minha vida. Aquelas palavras atingiram Miguel como um soco no estômago. Ele se lembrou de Amélia, que sempre estava lá para ele, que era um ombro amigo e com quem podia desabafar. Agora, sua vida estava completamente mudada. Sequer tinha amigos mais, e Clara, que deveria ser seu apoio, estava se tornando outra fonte de conflito. Clara, eu estou tentando o meu melhor, você sabe que eu não pedi por isso. Não escolhi que minha mãe ficasse assim. Por favor, tenha um pouco de paciência e empatia. Eu preciso de você. Clara cruzou os braços, a expressão dura. E eu preciso de uma vida, Miguel. Não posso continuar sacrificando tudo pela sua mãe. Já fiz demais. Miguel suspirou, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Vou tentar encontrar outra solução. Clara apenas assentiu, mas Miguel sabia que a situação estava longe de ser resolvida. Nos dias seguintes, a tensão entre eles só aumentou. Miguel começou a faltar cada vez mais às aulas e ao estágio, levando a mãe ao hospital e cuidando dela em casa. Finalmente, depois de muitos dias de angústia e sofrimento, Miguel tomou uma decisão. Reuniu Clara em casa e, com a voz carregada de tristeza, explicou. Clara, eu decidi. Vou trancar a faculdade por um tempo. Preciso cuidar da minha mãe. Não posso continuar assim. Clara o olhou, incrédula e furiosa. Miguel, isso vai arruinar sua carreira. Você está jogando tudo fora. Eu sei, respondeu Miguel, as lágrimas nos olhos. Mas é minha mãe. Ela precisa de mim agora. A decisão de Miguel trouxe um alívio momentâneo, mas também um novo conjunto de desafios. Ao trancar a faculdade, seu estágio foi cancelado automaticamente, impactando significativamente suas finanças e seu futuro profissional. Dedicando-se integralmente ao cuidado de Dona Helena, as dificuldades financeiras começaram a se intensificar. Ele precisava encontrar uma forma de sustentar a casa enquanto cuidava da mãe. Clara, por sua vez, continuava trabalhando na empresa de seus pais, mas a frustração e o ressentimento cresciam. A relação entre ela e Miguel estava em frangalhos, e as discussões se tornavam cada vez mais frequentes e amargas. Vendo a situação difícil do casal, o pai de Clara, Sr. Alberto, ofereceu uma vaga para Miguel na empresa de estamparia da família. Embora não fosse na área de engenharia, o emprego era home office, o que permitiria que Miguel ficasse em casa cuidando da mãe enquanto trabalhava. Miguel aceitou a posição, agradecido pela oportunidade, mas sabendo que estava longe de seus sonhos e aspirações. Nos primeiros dias, Miguel tentou equilibrar o novo trabalho e os cuidados com Dona Helena.
Clara inicialmente mostrou compreensão, mas a situação começou a desgastar sua paciência. Clara começou a mostrar sua verdadeira face, e Miguel começou a perceber que a mulher com quem se casou não era tão compreensiva quanto pensava. Após um dia particularmente estressante, a situação chegou a um ponto crítico. Não aguento mais isso, Miguel. O cheiro de urina está por toda a casa. Eu não posso viver assim. Clara exclamou, entrando na sala com um rosto contorcido de desgosto. Miguel suspirou, sentindo o peso das responsabilidades que ele carregava. Clara, eu sei que é difícil, mas estou fazendo o melhor que posso. Ela é minha mãe. E eu sou sua esposa. Mereço uma vida melhor do que isso. Por causa desse cheiro horrível que está infestado no quarto, não posso convidar amigos. Não posso fazer nada aqui. Estou presa nessa casa, cuidando de alguém que nem sequer sabe que estou aqui. Clara gritou, a voz cheia de amargura. Miguel olhou para ela, sentindo a raiva crescer. E o que você sugere, Clara? Que eu a coloque em um asilo? Que eu a jogue na rua? Não posso fazer isso. Eu não estou dizendo isso, Miguel, mas há limites. Você precisa pensar em nós também. Precisa encontrar outra solução. Miguel sentiu o sangue ferver. Outra solução? Você acha que não penso nisso todos os dias? Você acha que gosto de ver minha mãe nessa condição? Ou que gosto de ver nosso casamento se desfazendo? Eu preciso que você tenha mais empatia, Clara. Não é só sobre você. Empatia? Clara riu amargamente. Eu tenho sido empática. Tenho sacrificado meus sonhos e minha vida social por meses. Você nem percebe o quanto isso me afeta. Eu não posso mais continuar assim, Miguel. Você fala de sacrifício como se fosse a única a fazer isso. Eu perdi meu estágio, tranquei a faculdade e estou cuidando da minha mãe o tempo todo. Estou tentando equilibrar tudo e você só pensa em como isso afeta a sua vida social. Você não entende, Miguel. Eu não casei para viver uma vida de sofrimento e sacrifício constante. Quero viver, quero ser feliz. Feliz? Você acha que felicidade é ter festas e amigos ao redor, enquanto minha mãe está morrendo no quarto ao lado? A felicidade é muito mais do que isso, Clara. É estar ao lado das pessoas que amamos, nos momentos bons e ruins. E você certamente não entende isso. Clara olhou para ele com raiva. Você mudou, Miguel. Não é mais o homem com quem me casei. Eu sinto que me casei com um estranho. Sim, eu mudei. Eu amadureci e vi que a vida não é só sobre nós mesmos. Há momentos em que precisamos colocar os outros em primeiro lugar. Se você não consegue entender isso, eu lamento. Clara ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Miguel. Miguel olhou para ela, a raiva e a tristeza misturadas em seu rosto. Ele se retirou, para evitar mais discussões, e foi até o quarto de sua mãe. Ao entrar no quarto, a visão de Dona Helena, imóvel e vulnerável, fez seu coração se apertar. Ela estava lá, aparentemente inconsciente, mas havia uma lágrima escorrendo de seus olhos. Certamente, ela havia ouvido tudo. Miguel sentiu uma onda de tristeza e culpa inundar seu ser. Ele se aproximou da cama, pegou a mão da mãe e se ajoelhou ao seu lado. Mãe, me desculpe, sussurrou, sua voz quebrando. Eu sinto tanto por tudo isso. Eu sinto por não poder te dar mais conforto, por não poder fazer mais. As lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel enquanto ele apertava a mão de sua mãe com delicadeza. Eu estou tentando, mãe. Estou tentando ser forte, mas é tão difícil. Sinto falta de como as coisas eram antes. Sinto falta da nossa família, da paz que tínhamos. Eu daria tudo para mudar isso, para te ver saudável novamente. Eu te amo tanto, mãe. Ele deitou a cabeça na cama, perto da mãe, deixando as lágrimas caírem livremente. Dona Helena, mesmo em seu estado vegetativo, parecia reagir ao toque de Miguel. A presença de seu filho, sua voz, suas palavras de amor e desespero, tocavam algo profundo dentro dela. Miguel permaneceu ali, ao lado de sua mãe, sentindo a profundidade de seu amor e responsabilidade, mas também a tristeza esmagadora de sua situação. No dia seguinte, como se as coisas não pudessem piorar, Clara recebeu uma notícia devastadora. Clara, preciso falar com você, disse o pai de Clara, Sr. Alberto, a voz pesada de preocupação. Realizamos um grande pedido de máquinas e materiais há alguns meses. Estávamos esperando para expandir a produção, mas nada chegou. Quando fomos investigar, descobrimos que a empresa com quem fizemos negócio era, na verdade, um golpe. Clara sentiu o sangue gelar.
O que você está dizendo, pai? Eu estou dizendo que fomos enganados. Perdemos uma quantia enorme de dinheiro, uma reserva significativa da empresa. Isso desestabilizou completamente nossas finanças. Estamos em uma situação muito séria. Mas como isso aconteceu, pai? Não verificaram a empresa antes de fazer uma compra tão grande? Clara perguntou, tentando entender a gravidade da situação. Verificamos, mas os golpistas foram muito convincentes. Eles tinham documentos falsos, referências, tudo parecia legítimo. Somente agora, após tentar contato repetidamente e não obter resposta, descobrimos a verdade. Clara passou a mão pelos cabelos, incrédula. Ela se perguntou, desesperada, como lidariam com a situação. Não temos muitas opções, minha filha. Senhor Alberto respondeu, a voz cheia de desalento. Teremos que demitir muitos funcionários para tentar estabilizar as finanças. Mas, sinceramente, não sei se isso será suficiente. A empresa está à beira da falência. Clara sentiu o impacto das palavras do pai. A estabilidade que sempre conhecera estava desmoronando. A preocupação pela situação da empresa e pelo futuro de sua família era esmagadora. Os dias seguintes foram de demissões e tentativas desesperadas de salvar a empresa. Os escritórios, antes vibrantes e cheios de vida, agora estavam silenciosos e sombrios. A tensão aumentava a cada dia e o peso da situação afetava todos. Senhor Alberto e sua equipe tentaram de tudo para evitar a falência. Buscaram empréstimos em bancos, apresentaram planos de recuperação financeira e até consideraram vender parte da empresa para investidores. No entanto, a confiança dos parceiros comerciais estava abalada e as tentativas de resgate financeiro não foram suficientes. Cada dia que passava, a situação ficava mais crítica. Os pedidos diminuíam, as dívidas aumentavam e a pressão sobre a família de Clara se tornava insuportável. As noites eram longas e cheias de preocupação, e a esperança de salvar a empresa diminuía a cada momento. Depois de meses de esforços infrutíferos, a realidade finalmente se impôs. A empresa, que por tanto tempo havia sido um símbolo de sucesso e segurança, estava à beira do colapso. Com lágrimas nos olhos, Senhor Alberto teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Ele chamou Clara e Miguel, a voz embargada de emoção, enquanto se preparava para falar. Nós tentamos de tudo, mas infelizmente não conseguimos. Vamos ter que decretar falência. Clara sentiu um nó na garganta. Não podia acreditar que aquilo estava acontecendo com a empresa deles. Ela sentiu uma mistura de impotência e tristeza tomar conta de si. Desesperada, tentou formular algumas alternativas ao pai, mas já não havia mais nada a se fazer. Eu sinto muito, minha filha. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas a situação é irreversível. Vamos ter que aceitar a realidade. A notícia se espalhou rapidamente, e a dor do encerramento foi sentida por todos. Os funcionários, muitos dos quais haviam dedicado anos de suas vidas à empresa, estavam desolados. Os escritórios, uma vez cheios de risos e trabalho árduo, agora estavam vazios e sombrios. Com a falência da empresa, Clara e Miguel se viram diante de um futuro incerto. Desempregados e com as finanças em ruínas, precisavam encontrar novas formas de sustentar a casa e enfrentar os desafios que surgiam. Clara, com sua experiência como negociadora na empresa dos pais, teve mais facilidade em encontrar um novo emprego. Em pouco tempo, conseguiu uma posição como representante de vendas em uma clínica de estética renomada. Sua habilidade em lidar com pessoas e negociar contratos a fez se destacar rapidamente, garantindo-lhe uma vaga estável e bem remunerada. Miguel, por outro lado, enfrentava dificuldades consideráveis. Sem ter finalizado a faculdade e com pouca experiência em outras áreas, suas opções eram limitadas. Ele se inscreveu para várias vagas, mas as respostas eram sempre as mesmas. Lamentamos, mas no momento estamos buscando alguém com mais experiência. Os dias se transformaram em semanas, e a pressão aumentava. Miguel se sentia cada vez mais frustrado e impotente. Ele sabia que precisava encontrar um emprego para ajudar a sustentar a casa e cuidar de sua mãe, mas as portas pareciam estar constantemente fechadas. Foi então que uma oportunidade inesperada surgiu. Miguel ficou sabendo de uma vaga para trabalhar como gari. O salário era razoavelmente bom, pois a área estava em desfalque, já que poucas pessoas queriam trabalhar com isso. Sem pensar duas vezes, ele decidiu aceitar. Afinal,
Era um emprego digno como qualquer outro, e ele precisava fazer algo para manter sua família. No dia da entrevista, Miguel se sentiu um pouco nervoso, mas determinado. Vestiu-se de maneira simples, mas limpa, e foi até a empresa responsável pela coleta de lixo. O entrevistador, um homem de meia idade com um semblante cansado, o recebeu com um sorriso acolhedor. Então, você está interessado na vaga de gari? Perguntou o entrevistador, olhando atentamente para Miguel. Sim, senhor, estou disposto a trabalhar duro e a fazer o meu melhor. Respondeu Miguel, com convicção. O entrevistador assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. Ótimo. Precisamos de pessoas dispostas e dedicadas. O trabalho pode ser pesado, mas o salário é justo. Você começa amanhã. Miguel sentiu um misto de alívio e gratidão. A oportunidade de trabalho, embora distante dos seus sonhos de engenharia, era uma chance de recomeçar. Ele voltou para casa e contou a Clara sobre a nova posição. Clara, consegui um emprego como gari, disse ele, tentando soar positivo. Clara olhou para ele, a expressão mista de surpresa e desapontamento rapidamente se transformando em frustração. Gari! Miguel, isso só pode ser brincadeira. Miguel sentiu a raiva subir. Clara, é um trabalho digno. Eles estão pagando bem e precisamos desse dinheiro para sobreviver e cuidar da minha mãe. Já aceitei e não vou voltar atrás. Você sabe como isso soa? Como eu vou explicar isso para os meus amigos? Eles vão pensar que me casei com um fracassado, Miguel. Clara retrucou, a voz carregada de amargura. Miguel balançou a cabeça, firme em sua decisão. Eu não me importo com o que seus amigos pensam, Clara. O que importa para mim é que temos um teto sobre nossas cabeças e comida na mesa. E se isso significa trabalhar como gari, então é isso que vou fazer. Clara bufou, visivelmente irritada. Isso é ridículo, Miguel. Eu não posso acreditar que você está fazendo isso. Eu não tenho escolha, Clara. Precisamos do dinheiro e minha mãe precisa de cuidados. Com esse trabalho, vou poder contratar uma cuidadora para ela e garantir que tenha o cuidado necessário. Clara balançou a cabeça, resignada. Eu já estou cansada de discutir com você. Quer saber? Faça o que quiser. Mas saiba que isso está longe do que eu esperava para nossa vida. A discussão terminou, mas a tensão entre eles permaneceu palpável. Nos dias seguintes, Miguel começou a trabalhar como gari. A rotina era árdua e os desafios numerosos, mas ele se dedicava ao máximo. Sentia orgulho por estar contribuindo para a manutenção da cidade e por estar fazendo o que podia para sustentar sua família. Com o novo emprego, Miguel foi obrigado a contratar uma cuidadora para sua mãe. Ele conseguiu encontrar alguém confiável e dedicada, garantindo que Dona Helena recebesse o cuidado necessário enquanto ele estava fora. A decisão trouxe algum alívio, mas a relação com Clara continuava desgastada pela vergonha e pelo desprezo que ela sentia pela nova profissão do marido. Meses se passaram desde que Miguel começou a trabalhar como gari. A rotina era extenuante, mas ele se dedicava ao máximo. Clara, por outro lado, estava cada vez mais envolvida em seu novo emprego na clínica de estética. Apesar das tensões entre eles, a vida seguia seu curso, até que um dia, um incidente trouxe à tona o pior em Clara. Era uma manhã comum quando Clara percebeu que havia esquecido um contrato importante em casa. O documento era crucial para uma reunião que aconteceria em poucas horas. Desesperada, ligou para Miguel, pedindo que ele levasse o contrato até a clínica. Alô? Miguel, preciso que traga o contrato que deixei na mesa da sala. Traga rápido, é urgente. Clara disse, a voz carregada de ansiedade. Eu já estava saindo para o trabalho, Clara, mas eu vou levar para você. Só preciso me apressar. Respondeu Miguel, sentindo a pressão do tempo. Miguel pegou o contrato e, sem tempo para trocar de roupa, vestiu suas roupas de trabalho e correu até a clínica. Chegando lá, ofegante e suado, procurou por Clara. Clara estava no meio de uma conversa com algumas colegas de trabalho quando Miguel entrou, visivelmente exausto. Ele se aproximou e entregou o contrato a ela. Clara, aqui está o contrato que você pediu, disse Miguel, ainda tentando recuperar o fôlego. Clara pegou o contrato rapidamente e, sem olhar diretamente para Miguel, agradeceu. Ah, obrigada. Miguel se virou para sair, mas parou ao ouvir uma das colegas de Clara perguntar. Clara, esse é o seu marido? Clara, sentindo uma onda de vergonha e raiva, respondeu com uma voz fria e repugnante, sem perceber que Miguel ainda estava por perto e podia ouvir tudo.
Meu marido? Ah, que imaginação. Você acha que eu me casaria com um homem pobre desses, mal vestido e sujo? Ele é apenas o servente de obras que está fazendo manutenção na minha casa. Eu pedi para ele trazer o documento para mim. Miguel, que estava prestes a sair do prédio, congelou ao ouvir as palavras de Clara. Sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras de Clara eram como facas, cortando profundamente sua dignidade e orgulho. Ele se escondeu em um canto do corredor, fora da visão de Clara, mas próximo o suficiente para ouvir cada palavra. As colegas de Clara riram, e uma delas comentou: Entendi. Faz sentido. Um homem assim não combina com você, Clara. Miguel, sentindo-se traído e humilhado, segurou as lágrimas e a raiva que ameaçavam transbordar. Ele não conseguia acreditar que Clara, a mulher com quem ele tinha se casado e jurado amar, falaria dele de maneira tão desprezível. Clara continuou a conversa com as colegas, sem perceber a presença de Miguel. Eu nunca me rebaixaria a esse nível. Miguel, ouvindo essas palavras, sentiu uma onda de tristeza e desespero. Ele respirou fundo, tentando controlar a emoção, e saiu discretamente do prédio. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. A decisão de aceitar o emprego como gari tinha sido difícil, mas ele nunca imaginou que seria tratado com tanto desprezo pela própria esposa. Durante o expediente, Miguel não conseguia parar de pensar no que Clara havia dito. Enquanto recolhia o lixo da cidade, as palavras dela reverberavam em sua mente, como um veneno que corroía sua alma. A princípio, uma raiva e mágoa profunda se instalaram dentro dele, fazendo-o pensar nas maneiras mais dolorosas de ensinar Clara a ser mais humilde. Sentiu-se tentado a planejar uma vingança que faria com que ela se arrependesse amargamente de suas palavras e ações. Enquanto trabalhava, imaginava confrontos, humilhações, maneiras de devolver todo o desprezo que havia sentido. O plano de vingança se formava em sua mente, alimentado pela dor e pela traição. Porém, à medida que o dia avançava e ele refletia sobre suas ações e consequências, uma luz começou a iluminar sua mente. Uma paz inesperada tomou conta de seu coração, sussurrando que a vida já tem sua própria justiça e que a melhor coisa a fazer era simplesmente pedir o divórcio. Ao terminar seu turno, Miguel voltou para casa, encontrando Clara na sala, distraída com o celular. Respirou fundo, reunindo toda a coragem e a força que podia. Não havia mais como adiar. Clara, precisamos conversar agora, disse Miguel, sua voz firme e determinada. Clara levantou os olhos, surpresa com o tom sério. O que houve? Eu ouvi tudo o que você disse hoje na clínica. Tudo. Ele começou, sentindo o rancor e a tristeza se misturarem em seu peito. Eu estava lá e ouvi você me humilhar na frente de todas as suas colegas, me tratando como se eu fosse um lixo. É assim que você me vê? Clara tentou se defender, mas Miguel não deu espaço. Você é desumana e mesquinha, Clara. Eu estou aqui trabalhando duro para sustentar nossa casa, para cuidar da minha mãe. E você me despreza dessa maneira? Você nunca teve empatia. Nunca teve respeito por mim ou pela minha mãe. Eu estava sob pressão, Miguel. Não quis dizer aquilo de verdade. Clara tentou explicar, mas suas palavras soavam vazias. Não, Clara, você quis sim. Você mostrou hoje o tipo de pessoa que realmente é. Alguém que se importa mais com a opinião dos outros do que com a própria família. Pensei que éramos parceiros, que enfrentaríamos as dificuldades juntos, mas você só pensa em si mesma. Clara se levantou envergonhada. Você está exagerando, Miguel. Eu só não queria que não pensassem mal de mim. Não pensassem mal de você? Miguel repetiu incrédulo. E o que você acha que suas palavras fizeram comigo? Você me destruiu, Clara. Eu estava fazendo o meu melhor, fazendo pela minha mãe, fazendo por nós, Clara. E você simplesmente me jogou no chão. A raiva e a dor transbordaram, e Miguel continuou. Eu quero o divórcio, Clara, porque você não é digna de estar ao meu lado. Você nunca respeitou minha mãe, sempre a tratou com desprezo, sempre se importou apenas com você mesma. Um dia você vai se arrepender amargamente de tudo isso, você vai ver. Clara ficou em silêncio, as palavras de Miguel a atingindo como um golpe. Ela abriu a boca para responder, mas não encontrou nada que pudesse justificar suas ações. Miguel virou-se e saiu da sala, deixando Clara sozinha com seus pensamentos. Ele sentia um peso enorme sair de seus ombros,
mas ao mesmo tempo, uma tristeza profunda por tudo o que tinha sido perdido. Nos dias seguintes, Miguel se dedicou a procurar um novo lugar para morar, longe das lembranças dolorosas que a casa compartilhada com Clara trazia. Depois de muita procura, e com a ajuda da cuidadora Luísa, ele encontrou uma casa simples e barata em um bairro modesto. Era pequena, mas tinha o suficiente para ele e sua mãe. No dia da mudança, Miguel sentiu um nó na garganta ao empacotar suas coisas. Cada objeto carregava uma memória, um pedaço de uma vida que ele estava deixando para trás. No entanto, ele sabia que aquela transição era necessária para sua própria paz de espírito e para o bem-estar de sua mãe. Com a ajuda de alguns amigos do trabalho, Miguel conseguiu organizar a mudança rapidamente. A casa não era luxuosa, mas tinha um quarto confortável para Dona Helena e um espaço decente para ele. Miguel pensou que se sentiria na solidão completa, mas se surpreendeu ao ver a simpatia e empatia da enfermeira Luísa, que cuidava de sua mãe com tanto carinho. Antes, com tantas intrigas entre ele e Clara, ele mal dava atenção à enfermeira e não tinha reparado como ela era uma pessoa tão boa. Desde o primeiro encontro, Luísa se derreteu ao ver Miguel. Ele tinha um sorriso encantador e era um homem bonito, mesmo com toda a carga emocional que carregava. Miguel, essa casa é perfeita para vocês. Fica perto da minha e eu posso ajudar sempre que precisar, disse Luísa com um brilho nos olhos. Miguel sorriu, agradecido. Você não sabe o quanto isso significa para mim, Luísa. Muito obrigado por toda a ajuda. Enquanto organizavam a mudança e ajustavam a nova rotina, Luísa não pôde deixar de admirar a força e a dedicação de Miguel. Para ela, Clara havia sido extremamente boba de ter perdido um homem daqueles. Em muitos momentos, enquanto cuidava de Dona Helena, Luísa se pegava observando Miguel. Ele tinha uma bondade inata e uma beleza que ia além da aparência física. Sua resiliência e determinação eram inspiradoras, e Luísa sentia seu coração bater mais forte cada vez que ele sorria para ela. Certa noite, depois de um dia exaustivo, Miguel e Luísa se sentaram na pequena cozinha para tomar um café. Conversaram sobre a vida, sobre sonhos e sobre as dificuldades que enfrentavam. A conversa fluiu naturalmente, e ambos se sentiam à vontade na companhia um do outro. Miguel, você é uma pessoa incrível. Sua mãe tem muita sorte de ter você, disse Luísa com um sorriso carinhoso. Miguel olhou para ela, sentindo uma gratidão profunda. E eu tenho muita sorte de ter encontrado você, Luísa. Não sei o que faria sem a sua ajuda. Os olhos de Luísa brilharam com emoção. Ela sabia que seus sentimentos por Miguel iam além da amizade, mas respeitava o tempo e o espaço dele. Sentia que, com o tempo, algo mais poderia florescer entre eles. Enquanto isso, Miguel permanecia focado em reconstruir sua vida e curar as feridas abertas em seu coração. Ele via Luísa como uma amiga e uma grande aliada, alguém em quem podia confiar e contar nos momentos difíceis. Os dias se transformaram em semanas, e Miguel, pouco a pouco, se adaptava à nova vida. A rotina era exaustiva, mas ele se sentia aliviado por estar em um ambiente mais tranquilo e distante das lembranças dolorosas de seu casamento fracassado. Com Luísa ao seu lado, a transição se tornava mais suportável. Uma manhã, enquanto tomava café, Miguel recebeu uma ligação inesperada de uma antiga colega de faculdade, Sofia. Miguel, soube do que aconteceu com sua mãe. Sinto muito por tudo. Estou ligando porque há uma oportunidade que pode te interessar. Minha empresa está procurando alguém para um projeto temporário na área de robótica. Lembrei de você imediatamente. Miguel sentiu uma onda de esperança. Sofia, isso seria incrível. Mas você sabe que eu tranquei a faculdade. Não sei se estou qualificado. Qualificado você está, Miguel. Você sempre foi o melhor da turma. Venha para a entrevista e veremos como podemos ajustar as coisas. Miguel marcou a entrevista para o dia seguinte. Ele sabia que essa poderia ser a chance de recomeçar na sua área de formação e trazer um futuro melhor para ele e sua mãe. No dia da entrevista, Luísa o encorajou com um sorriso caloroso. Você vai se sair bem, Miguel. Eu acredito em você. Miguel sentiu-se revigorado pelas palavras de Luísa e foi para a entrevista com confiança. A entrevista correu bem e Sofia garantiu que ele seria chamado para uma segunda etapa. Miguel sentiu uma chama de esperança reacender dentro dele. Enquanto esperava a resposta da entrevista,
Miguel continuou seu trabalho como gari e cuidando de sua mãe. A relação com Luísa se fortalecia a cada dia, e ele se sentia grato por tê-la ao seu lado. Ela trazia uma luz e uma alegria que ele há muito não experimentava. 2 semanas depois, Miguel recebeu a tão esperada ligação. Ele havia sido aceito para o projeto temporário na área de robótica. A notícia trouxe uma mistura de emoção e alívio. Sabia que essa era a oportunidade que ele precisava para reerguer sua vida profissionalmente. Ele compartilhou a notícia com Luísa, que o abraçou com entusiasmo. Estou tão feliz por você, Miguel. Você merece isso mais do que ninguém. Com um sorriso tímido no rosto, ele continuou. Disse que ainda tinha mais uma novidade. Conversei com a faculdade sobre minha situação e conseguiram fazer uma exceção para mim. Vou poder continuar meus estudos de forma online. Miguel continuou explicando que só precisaria comparecer presencialmente apenas 2 vezes por semana para as aulas práticas. Dessa forma, ele conseguiria conciliar o trabalho, os estudos e o tempo com sua mãe. Os olhos de Luísa brilharam de felicidade. Em um impulso de alegria genuína, ela se aproximou e, sem pensar, deu um selinho em Miguel. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ambos ficaram surpresos e envergonhados. Luísa deu um passo para trás, corando intensamente. Desculpe, Miguel, eu me empolguei. Miguel, ainda processando o gesto inesperado, respirou fundo e sorriu suavemente. Está tudo bem, Luísa. Eu entendo, mas... Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Você tem sido uma amiga incrível e um grande apoio para mim e para minha mãe. Mas, neste momento, prefiro que continuemos sendo apenas amigos mesmo. Tenho muita coisa para resolver e quero focar em cuidar da minha mãe e reerguer minha vida. Me desculpe. Luísa assentiu, ainda um pouco constrangida, mas compreensiva. Claro, Miguel. Eu te entendo perfeitamente. Eu quem peço desculpas novamente. Com o novo emprego e a possibilidade de continuar seus estudos, Miguel começou a ver um futuro mais promissor. Ele se dedicou ao projeto com paixão e determinação, e suas habilidades rapidamente chamaram a atenção de seus superiores. Enquanto isso, Clara enfrentava suas próprias dificuldades. Após o divórcio, sua vida na clínica de estética continuou, mas ela sentia a falta de algo mais significativo. As lembranças de Miguel e do que haviam compartilhado a atormentavam, e ela começou a perceber o quão injusta tinha sido. Certa tarde, ao sair do trabalho, Clara viu Miguel e Luísa conversando animadamente em um café. Miguel estava bem vestido e parecia revigorado. Ela sentiu uma pontada de arrependimento e ciúmes ao vê-los juntos. Percebeu que Miguel estava reconstruindo sua vida, enquanto ela permanecia presa em suas próprias escolhas egoístas. Clara tentou se aproximar de Miguel algumas vezes, mas ele estava focado em seu trabalho e em cuidar de sua mãe. Ele não tinha tempo para se envolver novamente com Clara, e sua prioridade era garantir um futuro melhor para si e para Dona Helena. Tudo estava indo bem para Miguel. Ele conseguia conciliar seu trabalho na área de robótica com os estudos online e os cuidados com sua mãe. Sentia que, finalmente, estava reconstruindo sua vida. No entanto, 7 meses após o divórcio, uma notícia surpreendente abalou sua recém-adquirida paz. Uma tarde, quando Miguel voltava para casa, foi surpreendido por Clara esperando na porta. Ele parou, o coração batendo mais rápido com a visão dela ali. Clara, o que você está fazendo aqui? Perguntou Miguel, tentando manter a calma. Seus olhos rapidamente notaram a barriga proeminente de Clara. Você está grávida? Clara parecia nervosa, hesitante. Sim, Miguel, estou grávida e é seu. Miguel ficou atordoado, sem palavras. A notícia caiu como uma bomba. Ele estava começando a curar suas feridas e isso agora acontecia. Sentiu o chão se abrir sob seus pés. Grávida? Como pode ser meu filho, Clara? Já faz 7 meses que nos separamos. Por que você só veio me contar isso agora? Clara respirou fundo, tentando parecer convincente. Eu estava com medo, Miguel. Não sabia como você reagiria. E esperei o momento certo, mas agora não posso mais adiar. Miguel não sabia o que pensar. A confusão e a surpresa o deixaram paralisado. Clara, preciso de um tempo para processar isso. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Seus pensamentos estavam em turbilhão.
Como isso poderia estar acontecendo justo agora que ele estava começando a se reerguer? As palavras de Clara ecoavam em sua mente, trazendo dúvidas e inseguranças. Sentia-se perdido, sem saber o que fazer. Mas não demorou muito para que a verdade começasse a vir à tona. Dias depois, uma colega de Clara entrou em contato com Miguel através das redes sociais. Ela sabia sobre o caso de Clara com o diretor da clínica onde trabalhavam. A mensagem dela era simples e direta, e dizia as seguintes palavras: Oi, Miguel. Desculpe entrar em contato assim, mas é algo importante. Sou colega da Clara na clínica e preciso te contar algo sobre a gravidez dela. O pai do bebê não é você. É o Ernesto, diretor da clínica. Eles tiveram um caso e ela engravidou dele. Só que o diretor já é casado e tem filhos. Então ele pagou uma grande quantia de dinheiro para Clara e fez um acordo com ela para ela sair da clínica e da vida dele. A Clara me contou tudo isso e mencionou que planejava te enganar para que você assumisse o bebê. Eu não pude deixar isso em segredo. Sei o quanto essa mentira pode afetar a sua vida e a vida da criança. Sinto muito por te contar dessa forma, mas você precisava saber a verdade. Por favor, mantenha em sigilo que fui eu quem te contou isso. Miguel sentiu uma mistura de alívio e raiva. Ele sabia que precisava confirmar a verdade. Solicitou a Clara um documento comprovando o tempo de gestação. Relutante, ela entregou. Quando Miguel verificou o documento, viu que Clara estava com menos meses de gestação do que ela havia declarado. Confirmou que quando ela engravidou, eles já não estavam mais juntos. Enfurecido e traído, Miguel confrontou Clara. Você realmente pensou que poderia me enganar assim? Já faz 7 meses que nos separamos e você está com menos meses de gestação. Você mentiu para mim. Sem ter mais como se defender, Clara começou a chorar. Miguel, eu estou desesperada. O pai da criança não quer assumir. Eu não sei o que fazer. Pensei que, talvez, se voltássemos a ficar juntos, poderíamos ser uma família feliz. Por favor, Miguel, pense nisso. Miguel sentiu uma mistura de pena e desprezo. Você acha que pode simplesmente jogar essa responsabilidade em cima de mim e tudo ficará bem? Você sempre pensou apenas em si mesma. Nunca pensou nos outros, no impacto das suas ações. Clara, ainda chorando, tentou se justificar. Eu estou com medo, Miguel. Não sei a quem recorrer. Miguel olhou para ela, a raiva e a tristeza transbordando. Medo? Você tem noção da gravidade do que acabou de fazer? E se eu tivesse assumido essa criança, acreditando que era meu filho? Você é mais desprezível do que eu jamais imaginei. Clara, por favor, saia da minha frente e da minha vida. E que Deus ajude essa criança, porque ter você como mãe é uma verdadeira tragédia. Clara, chorando, deixou a casa de Miguel, sabendo que havia perdido qualquer chance de redenção com ele. Miguel, ainda abalado pela revelação, sentiu-se grato pela colega de Clara que o alertou. Apesar da dor, a verdade finalmente havia sido revelada. Ele poderia seguir em frente com a certeza de que estava no caminho certo, sem as sombras do passado o assombrando. Os anos se passaram e Miguel conseguiu finalizar sua faculdade de engenharia robótica. Com muita dedicação e esforço, ele superou os desafios e conquistou seu diploma. Sua carreira na empresa de Sofia, que havia começado com um projeto temporário, se transformou em algo grandioso. O talento e a determinação de Miguel não passaram despercebidos, e ele foi rapidamente promovido a CEO da empresa. Durante esse período, a vida de Miguel foi marcada por muitas felicidades e conquistas. Ele se sentia realizado profissionalmente e orgulhoso de ter reconstruído sua vida. No entanto, uma grande dor também cruzou seu caminho: o falecimento de sua mãe, Dona Helena. A perda foi devastadora, mas Miguel compreendeu que cada um tem seu tempo e que o tempo dela havia chegado. Ele encontrou consolo na lembrança dos momentos que passaram juntos e na certeza de que havia feito tudo o que podia para cuidar dela. Luísa, a cuidadora de Helena, lamentou profundamente a perda. Ela havia se tornado muito próxima de Dona Helena e sentiu a dor como se fosse parte da família. Com o falecimento de Helena, a proximidade constante entre Luísa e Miguel diminuiu. Apesar disso, Miguel sempre manteve Luísa em sua vida como uma amiga querida. Mesmo com o sucesso e o crescimento na carreira, ele nunca perdeu sua humildade e carisma. Enquanto Miguel prosperava, a vida de Clara tomava um rumo bem diferente. O dinheiro que havia recebido do diretor da clínica
pelo acordo que fizeram, durou alguns anos, mas agora não restava sequer nenhum tostão. Desesperada, ela pensou em entrar na justiça para receber a pensão da criança. No entanto, o advogado do diretor teve uma conversa intimidadora com ela, ameaçando-a e pedindo que retirasse a solicitação antes que as coisas ficassem piores para ela e sua família. Senhora Clara, sugiro que pense 2 vezes antes de continuar com essa solicitação, disse o advogado, a voz fria e ameaçadora. O diretor está preparado para expor um vídeo íntimo seu, caso você não retire a ação. Isso destruiria sua reputação e traria ainda mais problemas para sua família. É melhor para todos que essa questão seja resolvida de forma amigável. E garanto que se isso não resolver, ele tem mais planos para você. Lembre-se que você foi muito bem paga para ficar de bico calado. Clara sentiu o sangue gelar. Sabia que o diretor era capaz de cumprir suas ameaças. O vídeo íntimo era sua cartada na manga, algo que ele guardava para garantir que Clara não o perturbasse. Sem alternativas, Clara se viu obrigada a recuar, engolindo o orgulho e aceitando a situação. Ela estava em uma situação desesperadora. Sem dinheiro e com a responsabilidade de criar sua filha sozinha, ela procurava incessantemente por uma oportunidade de trabalho. Um dia, ouviu falar de uma vaga para gestão em uma renomada empresa e decidiu se candidatar. Ela passou por todas as etapas do processo seletivo e finalmente recebeu a notícia de que havia sido aprovada. Sentiu um sopro de esperança e alívio, acreditando que sua sorte estava mudando. No primeiro dia de trabalho, Clara chegou cedo à empresa, ansiosa para começar sua nova função. No entanto, ao chegar à recepção, foi surpreendida com uma informação inesperada. Houve um equívoco na sua contratação, senhora Clara. A vaga que você preencheu é na área de limpeza, não na gestão, informou a recepcionista tentando ser gentil. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Pensou em desistir ali mesmo, mas lembrando de sua condição financeira atual e da dificuldade de encontrar emprego em sua área, decidiu de última hora aceitar a vaga. Sabia que precisava do dinheiro e qualquer trabalho era melhor do que nenhum. Ela aceitou a situação e começou seu primeiro dia como faxineira. Clara não estava acostumada ao trabalho braçal e sua rotina era exaustiva. Enquanto limpava as salas e corredores, pensava na ironia da vida. Ela, que antes desprezava Miguel por trabalhar como gari, agora estava em uma posição similar. No entanto, estava determinada a fazer o melhor que podia, independentemente das circunstâncias. Dias depois, enquanto se preparava para mais uma jornada de trabalho, uma das colegas de Clara, uma mulher amigável chamada Sandra, olhou a escala do dia e sorriu. Clara, você foi escalada para limpar a sala do chefe executivo hoje. Só um aviso, não se assuste quando conhecer ele. Brincou Sandra com um brilho divertido nos olhos. Clara ergueu uma sobrancelha, curiosa. Por quê? Ele é assustador? Não, nada disso. É que ele é bonito demais. Sério, quem dera se eu tivesse um homem daqueles. A colega respondeu rindo. Todas as mulheres aqui babam por ele. Clara riu junto com Sandra, mas por dentro ficou curiosa sobre quem era esse homem tão falado na empresa. Quando chegou a hora de limpar a sala do chefe executivo, Clara estava um pouco nervosa. Enquanto terminava de organizar o espaço, ouviu a porta se abrir. Ela se virou e gelou ao ver quem havia entrado. Era Miguel, seu ex-marido, agora o CEO daquela empresa. Miguel também se espantou ao ver Clara ali. Não sabia que ela estava trabalhando na empresa, muito menos como faxineira. Seus olhos se encontraram, e por um momento, o tempo pareceu parar. O olhar de Miguel falava mais do que 1000 palavras, transmitindo uma mistura de surpresa e nostalgia. Ele deu-lhe um sorriso que a deixou desconcertada. Finalize a limpeza rápido, por favor, Clara. Preciso finalizar alguns contratos, disse Miguel com um tom profissional, mas gentil. Clara continuou a limpeza em silêncio, mas por dentro estava a milhão. Sentia um arrependimento amargo por tudo que havia feito e pelo homem que havia perdido. Enquanto terminava, lutava para manter a compostura. Ao ver Miguel novamente, uma comparação inevitável surgiu em sua mente. Lembrou-se dele como gari e como o havia desprezado. Agora, Miguel estava bem à sua frente, jorrando sucesso e charme, com o mesmo sorriso encantador de quando o conheceu. Uma lágrima teimou em rolar de seus olhos,
e ela abaixou a cabeça rapidamente para que ele não percebesse. Sentia o peso de suas escolhas e a dor do arrependimento. Clara sabia que aquele era o resultado de seu próprio egoísmo, e a visão de Miguel apenas intensificava sua dor. Quando Miguel voltou a atenção para os documentos sobre a mesa, Clara não pôde deixar de observar a interação entre ele e a proprietária da empresa, a senhorita Sofia, que havia acabado de chegar. A proximidade entre os dois era evidente, revelando uma intimidade que só casais compartilham. Clara foi dominada por uma pitada de ciúmes ao perceber que os dois estavam em um relacionamento. Clara terminou a limpeza e saiu da sala rapidamente, tentando processar tudo o que havia acontecido. Sentia-se perdida e arrependida, consciente de que suas escolhas passadas a haviam levado àquela situação. Enquanto caminhava pelos corredores, refletia sobre a ironia e a dureza da vida. Havia perdido Miguel por sua própria arrogância e egoísmo. Enquanto ele estava feliz e bem-sucedido, ela lutava para se reerguer. Sentindo-se sufocada pela emoção, Clara correu para o banheiro mais próximo. Lá, trancou-se em uma cabine e começou a chorar silenciosamente. As lágrimas escorriam livremente, e ela não conseguia conter a dor que sentia. Alguns minutos depois, Sandra, uma colega da limpeza, entrou no banheiro e ouviu os soluços de Clara. Preocupada, bateu na porta da cabine. Clara, é você? O que aconteceu? Perguntou Sandra com a voz cheia de preocupação. Clara tentou se recompor, mas os soluços ainda escapavam. Ela explicou que a situação era complicada, que tinha visto alguém que não esperava encontrar. Sandra, curiosa, esperou até que Clara se sentisse pronta para sair da cabine. Quando finalmente saiu, com os olhos vermelhos e inchados, Sandra a abraçou. Quem você viu que te deixou assim? Perguntou Sandra, tentando confortá-la. Clara respirou fundo, ainda lutando para controlar as lágrimas. Com dificuldade, revelou a Sandra que o chefe executivo era, na verdade, seu ex-marido. Sandra arregalou os olhos incrédula. O quê? O Miguel, o chefe gostosão, é seu ex-marido? Menina, você é burra mesmo. Como foi desperdiçar um homem desses? Apesar do tom sarcástico, Sandra tentava aliviar a tensão. Clara não pôde deixar de esboçar um pequeno sorriso entre as lágrimas. Eu sei, fui uma idiota. Meu egoísmo e arrogância destruíram tudo. Disse Clara, desabafando. Sandra deu um tapinha reconfortante no ombro dela. Olha, não dá pra mudar o passado, mas dá pra fazer diferente daqui pra frente. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Agora limpa esse rosto e vamos voltar ao trabalho, ok? Clara sabia que precisava enfrentar a realidade e aceitar as consequências de suas ações. Sentia uma dor profunda, mas também uma determinação crescente de mudar sua vida, de encontrar um caminho para a redenção. Enquanto isso, Miguel não imaginava que ainda teria muitas surpresas pela frente, e Amélia, sua antiga amiga da universidade, retornaria em sua vida de uma forma que ele jamais imaginou. Certa manhã, Miguel e Sofia viajaram para a cidade vizinha para uma importante reunião de negócios. Era uma reunião muito esperada, destinada a fechar um acordo grandioso que poderia expandir significativamente os horizontes da empresa. A empresa parceira estava interessada em um novo projeto de robótica desenvolvido pela equipe de Miguel, e as expectativas eram altas. Chegaram ao local da reunião, um moderno edifício empresarial no centro da cidade. Foram recebidos com cordialidade e conduzidos a uma elegante sala de conferências. Durante horas, discutiram detalhes técnicos, negociações financeiras e estratégias de implementação. Miguel se destacou pela sua clareza e paixão ao falar sobre o projeto, impressionando os representantes da empresa parceira. Finalmente, depois de muita negociação, o acordo foi fechado. Todos apertaram as mãos e a atmosfera era de celebração e alívio. Com um sorriso satisfeito, Miguel e Sofia deixaram o edifício, sentindo-se realizados e otimistas sobre o futuro. Decidiram relaxar um pouco antes de partirem de volta e se sentaram em uma charmosa cafeteria ao ar livre, próxima ao prédio da reunião. Pediram café e uma torta, aproveitando o momento para descontrair e conversar sobre os próximos passos do projeto. Estavam prestes a partir, quando Miguel aguardava o troco do garçom. Foi então que algo estranho e surpreendente aconteceu. Sofia, que estava observando o movimento na rua, comentou com um tom brincalhão.
Olha só, Miguel. Quando você tiver um filho e se puxar pra você, provavelmente vai parecer com aquele menino. Ele tem os mesmos traços que você. Miguel se virou para olhar o garoto, e naquele momento, seu mundo parou. Ele congelou, pois era como se estivesse vendo a si próprio, mas quando criança. O menino, com cerca de 9 anos, tinha cabelos castanhos escuros, olhos expressivos e um rosto que era a perfeita semelhança de Miguel na infância. Ele estava com uma mochila nas costas e vestia um uniforme escolar. Ao seu lado, uma senhora de aparência gentil segurava sua mão. A senhora, com cabelos grisalhos bem cuidados e um olhar carinhoso, parecia serena enquanto conversava animadamente com o menino. A animação na conversa refletia uma ternura evidente entre os dois. Miguel foi tomado por uma mistura de emoções intensas: nostalgia, incredulidade e uma avalanche de sentimentos incontroláveis. A conexão era inegável. A semelhança impressionante fez seu coração disparar. Miguel, você está bem? Perguntou Sofia, percebendo a distração dele. Miguel piscou algumas vezes, tentando se concentrar. Sim, só fiquei surpreso com a semelhança. Ele realmente parece muito comigo quando criança. Respondeu, tentando soar casual. Mas por dentro, ele estava em um turbilhão de sentimentos. Quem era aquele menino? Por que ele se parecia tanto com ele? E quem era a mulher que o acompanhava? Enquanto Sofia tentava retomar a conversa, Miguel não conseguia afastar os pensamentos que corriam em sua mente. Seria apenas mera coincidência? A nostalgia tomou conta de Miguel. Ver aquele menino era como revisitar seu próprio passado, uma versão mais jovem de si mesmo que nunca imaginou encontrar. O choque da semelhança trouxe memórias de sua infância, de sua mãe, e de um tempo mais simples e inocente. Quando o garçom voltou com o troco, Miguel pegou o dinheiro automaticamente, mas sua mente estava longe, ainda tentando processar tudo. Miguel, vamos? Ainda temos muito trabalho pela frente, disse Sofia, fazendo Miguel retornar ao presente. Enquanto caminhavam para o carro, Miguel não conseguia tirar a imagem do menino de sua mente. A senhora e o garoto entraram em uma rua lateral, e ele os perdeu de vista. Mas a dúvida e a curiosidade continuavam a consumi-lo. Precisava descobrir mais. Precisava confirmar se era realmente apenas uma estranha coincidência. Os dias que se seguiram à viagem foram inquietos para Miguel. A imagem do menino que viu na cafeteria continuava a perseguir sua mente, tornando-se uma presença constante em seus pensamentos. À noite, Miguel passou a sonhar com o garoto. Nos sonhos, o menino o chamava de pai, fazendo-o acordar assustado e suando frio. A dúvida e a curiosidade o consumiam. Ele decidiu que precisava reencontrar aquele menino, precisava saber se havia alguma relação com ele. Seria um filho perdido? Mas quem seria a mãe? Filho de Clara não poderia ser. Ele se questionava sobre as possibilidades e sobre as coisas que viveu por volta de 10 anos atrás. Naquela época, Miguel ainda estava cursando a faculdade. Lembrou-se das festas e das garotas com quem havia saído. Então, como um raio, uma lembrança retornou à sua mente. Amélia. Ele se recordou da noite que havia passado com ela. Havia sido apenas uma noite, mas a dúvida começou a se instalar em sua mente. Será que Amélia havia engravidado dele? Miguel pensava, sentindo um frio na espinha. Se sim, por que ela nunca o procurou? Por que não contaria a verdade? Desde aquele último dia em que Amélia declarou seus sentimentos por Miguel, ela havia desaparecido. Ele havia perdido completamente o contato com ela, inclusive nas redes sociais. Tentou procurá-la algumas vezes, mas nunca encontrou nenhuma pista de seu paradeiro. A lembrança da noite que passaram juntos ainda era vívida. Estavam na casa de Miguel após uma festa. Tinham bebido e a atmosfera estava carregada de emoções. O que para ele havia sido um momento passageiro, para Amélia claramente havia significado muito mais. Naquela época, ele não percebia a profundidade dos sentimentos dela. Miguel sentiu um aperto no coração. E se aquele menino fosse seu filho? E se Amélia tivesse escondido isso dele por todo esse tempo? As perguntas e as incertezas o atormentavam. Ele sabia que precisava encontrar Amélia e descobrir a verdade. Precisava entender por que ela nunca mais o procurou. Decidido, Miguel começou a planejar como reencontrar Amélia. Sabia que seria difícil, mas não podia ignorar a possibilidade de ter um filho. Sentia que precisava enfrentar o passado e encontrar respostas, por mais dolorosas que fossem.
Os dias seguintes foram de intensa busca. Miguel utilizou todas as suas conexões, tanto pessoais quanto profissionais, para tentar localizar Amélia. Perguntou a antigos colegas da faculdade, procurou por pistas nas redes sociais e estava até considerando contratar um detetive particular. A ideia de ter um filho perdido era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Miguel sabia que sua vida poderia mudar drasticamente se suas suspeitas fossem confirmadas. Sentia uma mistura de esperança e medo, mas estava determinado a encontrar a verdade, não importava o que isso significasse para seu futuro. Por vários dias, Miguel continuou obcecado pela ideia de encontrar Amélia e descobrir se aquele menino que tanto se parecia com ele tinha alguma relação com ela. Em uma tarde, enquanto revisava mais uma vez suas redes sociais em busca de pistas, encontrou uma amiga em comum com Amélia, chamada Marina. Decidiu tentar a sorte e enviou uma mensagem a ela. Oi, Marina. Não sei se ainda se lembra de mim. Aqui é o Miguel, amigo da Amélia da faculdade. Você tem notícias dela. É muito importante. Os minutos se arrastavam enquanto Miguel aguardava ansiosamente uma resposta. Cada notificação no celular o deixava inquieto. Então, finalmente, uma mensagem de Marina apareceu. Oi, Miguel. Faz muito tempo. A última notícia que tive da Amélia é que ela e a mãe se mudaram às pressas para a cidade de Carolina, aqui ao leste de San Juan. O coração de Miguel disparou. Carolina era a mesma cidade onde ele havia viajado para a reunião de negócios dias atrás. A coincidência era impressionante e fazia com que as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar. Você tem mais alguma informação, Marina? Algum contato dela ou de sua família? Miguel perguntou, esperançoso. Marina respondeu rapidamente. Tenho o número antigo dela e o da senhora Carmen, mãe dela. Mas desde que se mudou, também perdi o contato com elas. Vou te passar os números. Miguel anotou o número e, sem perder tempo, ligou para o número de Amélia, mas só dava caixa postal. Decidiu então tentar falar com a mãe dela. Após algumas tentativas, finalmente conseguiu. Alô, senhora Carmen. Sou Miguel, um amigo da Amélia da faculdade. Gostaria muito de falar com ela. A mãe de Amélia, com uma voz trêmula, respondeu. Querido, você não soube? O coração de Miguel apertou. Desculpe, mas soube o quê? Olha, seria melhor se pudéssemos conversar pessoalmente, se puder vir até aqui. Miguel aceitou sem hesitar. Claro, senhora. Vou sair agora mesmo. Qual é o endereço? Carmen passou o endereço e, sem perder tempo, Miguel se preparou para a viagem. Naquele dia, adiou todas as suas obrigações e faltou ao trabalho. Não havia nada mais urgente do que resolver essa questão. Ele estava ansioso para reencontrar Amélia, pedir desculpas e tentar reatar a amizade. No entanto, a preocupação com o tom misterioso de Carmen não saía de sua mente. O que poderia ser tão sério que não podia ser dito por telefone? Será que Amélia estava doente? Será que se mudou para longe? Ou, pior ainda, estava envolvida com drogas? As dúvidas corroíam seu ser enquanto se dirigia para lá. A viagem até Carolina foi um turbilhão de pensamentos e emoções. A lembrança de Amélia, a possível existência de um filho, o arrependimento e a esperança de um novo começo acompanharam-no a cada quilômetro percorrido. Chegando ao endereço fornecido pela senhora Carmen, Miguel tocou a campainha e aguardou. Quando a porta se abriu, ele ficou em choque. A senhora, que havia passado com o menino perto da cafeteria, era a mesma que agora o recebia. Carmen, a mãe de Amélia, o convidou para entrar. Olá, Miguel. Venha, pode entrar. Disse ela com um sorriso triste. Dentro da casa, Miguel não viu nenhuma criança, mas observou várias fotos de Amélia. Algumas eram de quando ela era mais jovem, outras mostravam ela grávida. Ela estava linda nas fotos, mas seu olhar carregava uma tristeza profunda. Miguel não conseguiu conter a ansiedade. Senhora Carmen, me desculpe, mas onde está a Amélia? Eu sinto muito por ter perdido o contato com ela. Nós éramos muito próximos. A mãe de Amélia baixou a cabeça e começou a chorar. Miguel ficou sem entender e pediu desculpas se havia dito algo que a magoasse. Não é sua culpa, Miguel. Vou te contar o que aconteceu. Disse ela com a voz embargada. Um dia, a Amélia chegou em casa arrasada, dizendo que iria transferir a faculdade e que não queria ficar mais nenhum minuto na cidade.
Eu não entendi na hora, mas, vendo o desespero dela, arrumamos nossas coisas e deixamos tudo para trás. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Só alguns meses depois, Amélia me contou que estava grávida. Disse que o pai da criança estava envolvido em outro relacionamento e que ela não sabia o que fazer. Já estava magoada demais e não queria abrir essa ferida novamente. Não queria reencontrar com o pai. A mãe de Amélia olhou para Miguel com um olhar doloroso. Então eu decidi que ajudaria a criar a criança. Disse a ela que poderíamos superar isso juntas, sem necessidade de contactar o pai. Eu acho que ele não era um bom homem. Ele usou minha filha e a magoou profundamente. Miguel sentiu uma onda de remorso. E o que aconteceu depois? Amélia teve um parto complicado. Continuou a mãe, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E, infelizmente, ela veio a falecer. Eu cuido do meu neto desde então. Ele é um lindo menino. Enquanto a mãe de Amélia contava tudo, lágrimas escorriam pelos olhos de Miguel. Ele sentiu um nó na garganta. O remorso e a tristeza consumiam seu ser. Saber que Amélia havia falecido era uma dor que ele jamais imaginou sentir. A realidade de que ela não estava mais ali, que ele nunca mais veria seu sorriso, nunca mais ouviria sua voz, era esmagadora. Eu sinto muito, senhora Carmen. Sinto muito mesmo. Ela era muito especial para mim. A mãe de Amélia olhou para ele, as lágrimas rolando silenciosamente. A dor de saber que Amélia havia falecido era profunda, mas a possibilidade de que aquele menino fosse seu filho trouxe uma nova onda de emoções. Senhora, esse menino, ele se parece muito comigo quando eu era criança. A idade dele se encaixa com o tempo em que eu e Amélia estivemos juntos. Eu acho que ele pode ser meu filho. Miguel tirou uma foto de sua infância do bolso e mostrou para a mãe de Amélia. Ela olhou para a foto e ficou assustada com a semelhança. Meu Deus, ele realmente se parece muito com você. Os dois então ficaram mais algumas horas conversando sobre Amélia e sobre o menino. A senhora Carmen mostrou a Miguel o álbum de fotografia do garoto, deixando-o emocionado. As fotos revelavam a vida do menino, chamado Luca, desde seu nascimento até momentos recentes, cheias de sorrisos e aventuras infantis. Miguel não conseguia conter as lágrimas ao ver o rosto do filho em tantas imagens, lembrando-se de si mesmo na mesma idade. Foi então que a senhora Carmen se deu conta de que estava na hora de buscá-lo na escola. Ela interrompeu a conversa e disse que precisava sair para buscá-lo. Miguel, ansioso, perguntou: Eu posso te acompanhar? Eu gostaria de conhecê-lo. Carmen, embora compreensiva, respondeu: Miguel, é melhor confirmarmos com um teste de DNA antes. Não quero magoar o garoto. Ele já passou por tanta coisa. Miguel aceitou a prudência de Carmen e pediu desculpas pela sua ansiedade em contactar Luca. Entendo, senhora Carmen. Me desculpe, você tem razão. Sei que precisamos agir com calma para não estragar tudo. Afinal, ainda sou um desconhecido para ele. Carmen sorriu gentilmente. Vamos fazer isso da forma certa, Miguel. Luca merece saber a verdade e nós também. Precisamos confirmar se realmente você é o pai, mesmo que já tenhamos quase 100% de certeza disso. Eles então combinaram de fazer o teste de DNA o mais rápido possível. No dia marcado, foram ao laboratório. Para não ferir as expectativas do menino, caso o exame desse negativo, fizeram os exames separadamente. Carmen explicou a Luca que eram apenas exames de rotina para coletar o sangue dele, e ele aceitou sem questionar. Os dias de espera pelo resultado foram cheios de ansiedade. Miguel não conseguia pensar em outra coisa. Cada notificação no celular o fazia saltar, esperando pela confirmação. Quando o resultado finalmente saiu, confirmou o que ele já suspeitava. Luca era realmente seu filho. Miguel sentiu uma onda de emoções ao receber a notícia. O alívio misturava-se com a alegria, e lágrimas de felicidade escorriam pelo seu rosto. Ele riu e chorou ao mesmo tempo, incapaz de conter a avalanche de sentimentos. Tudo o que ele havia perdido e todas as dúvidas que carregava foram substituídas pela certeza de que tinha um filho. A sensação era avassaladora, mas profundamente gratificante. Miguel voltou imediatamente à casa da senhora Carmen, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Ao chegar, ele sentiu o coração acelerar.
as mãos suando de antecipação. Pensou em tudo o que diria a Luca e como explicaria que era seu pai. Ele não podia estragar aquele momento. Quando Carmen abriu a porta, Miguel respirou fundo, tentando controlar as emoções. Eles se sentaram na sala, o ambiente carregado de expectativa. Luca chegou em casa logo depois, cheio de energia, mas parou ao ver Miguel. Luca, querido, precisamos conversar com você. Começou Carmen, segurando a mão do neto. Luca olhou para ela curioso. O que foi, vovó? Miguel, com a voz trêmula e lágrimas nos olhos, começou a falar. Oi, campeão. Eu sou o Miguel. Você provavelmente não me conhece, mas eu sou seu pai. Luca franziu a testa confuso. É o meu pai? Miguel assentiu, lutando para conter as lágrimas. Sim, eu sou seu pai, Luca. Eu não sabia que você existia até agora, mas, agora que sei, quero que você saiba que te amo muito e quero estar sempre ao seu lado. Carmen, também emocionada, continuou. É verdade, Luca. Ele é seu pai. E ele está aqui para conhecer você, para fazer parte da sua vida. Luca olhou para Miguel, os olhos cheios de incerteza e emoção. Miguel se aproximou mais, notando algo familiar no pescoço do menino. Um amuleto que ele havia dado a Amélia no dia do seu aniversário. A visão do amuleto trouxe uma nova onda de emoção, intensificando ainda mais o momento. Eu vejo que você está usando um amuleto muito especial, disse Miguel, apontando para o pescoço de Luca. Eu dei isso à sua mãe no dia do aniversário dela. Luca segurou o amuleto, olhando para ele com olhos curiosos. Foi a vovó que me deu. Ela disse que é para eu estar sempre perto da minha mamãe. Ele disse olhando para Carmen, que estava ao lado, lágrimas rolando em sua face. Miguel estendeu os braços para Luca. Posso te dar um abraço, campeão? Luca hesitou por um momento, olhando para a avó. Carmen sorriu e encorajou o neto. Pode ir, querido, ele é seu pai. Com a confirmação de sua avó, Luca lentamente se aproximou de Miguel e o abraçou. Miguel o segurou com força, sentindo o calor e a vida do filho que havia perdido por tanto tempo. Carmen observava, as lágrimas rolando, vendo o início de uma nova fase na vida de todos eles. A dor de perder Amélia nunca iria embora, mas a presença de Luca dava a Miguel uma nova esperança, uma nova razão para seguir em frente. Depois do emocionante reencontro, Miguel sabia que precisava fazer algo para manter a nova família unida. Considerando que ele morava em outra cidade, fez uma proposta à avó de Luca. Senhora Carmen, eu quero estar presente na vida do Luca, mas sei que ele precisa de você também, disse Miguel com um tom determinado. Gostaria de comprar uma casa para você, bem na rua onde eu moro. Assim Luca não precisa ficar longe de você e eu não preciso ficar longe dele. Carmen, tocada pela generosidade de Miguel e entendendo a importância da proximidade para Luca, aceitou a oferta. Ela sabia que essa era a melhor solução para manter a família unida e proporcionar a Luca uma vida cheia de amor e apoio. Poucas semanas depois, Carmen e Luca se mudaram para a nova casa. Era uma residência confortável e aconchegante, localizada a apenas alguns passos da casa de Miguel. A transição foi tranquila, e Luca continuou morando com a avó, enquanto Miguel se esforçava para criar um vínculo mais forte com ele. Miguel visitava Luca todos os dias. Ele queria recuperar o tempo perdido e fazer parte de cada momento importante da vida do filho. Eles passaram a programar várias atividades juntos. Andavam de bicicleta pelo parque, iam ao shopping para jogar, assistiam a filmes e jogavam futebol no quintal. Cada dia era uma nova descoberta, uma nova oportunidade para Miguel e Luca se conhecerem melhor. Com o tempo, o vínculo entre eles se fortaleceu, e Miguel sentia que finalmente estava completando a família que sempre desejou ter. Apesar da perda de Amélia, Miguel encontrou em Luca um presente inestimável. Ele sabia que nunca poderia substituir a mãe de Luca, mas estava determinado a ser o melhor pai possível para seu filho. A presença de Luca trouxe um novo sentido à sua vida, uma nova razão de viver. Carmen observava com alegria o relacionamento entre Miguel e Luca florescer. Ela sabia que Amélia estaria orgulhosa de ver o amor e a dedicação que Miguel demonstrava pelo filho. Juntos, eles formaram uma nova família, unida pelo amor e pelo desejo de superar as dificuldades do passado. Enquanto isso, Clara aprendia com seus erros,
trabalhando na mesma empresa que seu ex-marido, o homem que perdeu por seu egoísmo. Ela teve que conviver com o arrependimento e a dolorosa lembrança de suas escolhas passadas, enquanto observava Miguel prosperar e encontrar felicidade ao lado do filho. Clara entendia agora que algumas perdas são irreparáveis e que a verdadeira punição é viver com o peso das próprias ações. E na próxima história, o choro angustiante da pequena garotinha ecoava pelos corredores frios do hospital, cada soluço uma agulha de desespero que parecia perfurar os corações de todos que a ouviam. Seus olhos grandes e cheios de súplica se voltavam para a doutora Raquel enquanto ela implorava: Eu não quero ir com ele. Por favor, não deixe ele me levar. Ao lado, o padrasto, um homem de olhar furtivo e sombrio, aguardava impaciente. Sentindo a urgência na voz da criança, Raquel decidiu agir. Com discrição, ela seguiu o padrasto e a menina até a casa deles. Quando chegou ao local, o que encontrou a deixou aterrorizada. Clique no próximo vídeo que irá aparecer na tela e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.